Sejam todos muito bem-vindos a mais esse rito de passagem. Esse é um momento muito especial no, num processo de informação, eu não digo nem formação, né? Quando nós profissionais vamos nos informando, né, dos processos, nos atualizando. Eu tenho o prazer de ter participado desse projeto da Júlia Andrade. Queria dizer que foi uma honra poder caminhar junto com ela e aprender, sobretudo, com a Júlia, porque a nossa relação, né, no mestrado profissional é uma relação muito horizontalizada. Somos profissionais, colegas, partilhando nossas expertises. E com Júlia não foi diferente, né? Nós nos desafiamos, começamos por uma empatia, né? Eu achei que seria um projeto muito menos desafiante do que o que foi, porque imediatamente eu me apaixonei pela performer, Júlia. Não sabia aonde a gente ia adentrar nesse percurso, nesse caminho, e foi um desafio. Fui aprendendo, foram muitas conversas, muitos encontros, muitas terapias. É, e eu só tenho que agradecer a confiança, né, da Júlia. Chegamos num lugar que foi inesperado e eu convoco aqui de novo, a gente sempre fala isso nas nossas conversas. Um outro colega nosso, muito inspirador, o Jorge Albuquerque, que dizia que primeiro a gente se encantava com a coisa, depois essa coisa provocava muita curiosidade na gente, foi o que foi acontecendo, e por fim a gente conhece, a gente gera conhecimento. E foi exatamente o que aconteceu no processo da Júlia, né? Parece que a gente foi assim didáticas, né? Nesse caminho. E chegamos nesse resultado, nesse produto, nesse bioobjeto, nessa pesquisa linda. E eu espero que vocês desfrutem um pouquinho e que a Júlia possa depois partilhar isso, né, de forma mais alargada comigo. Eu tenho uma honra também, né, de estar aqui diante dessa banca, que são duas pessoas que eu admiro imensamente. Eu vou começar primeiro com Lula Vanderlei, que é uma referência dentro dessa pesquisa, e é raro a gente ter na banca, né, um autor bibliográfico, né, referência dentro da obra na mesa. E aqui está, ao vivo, em carne e osso, esse psicólogo, psiquiatra, psi total e artista, artivista, né? Uma pessoa que tem uma contribuição, assim, parceiro da Angel, ele e Gina, sua parceira, parceiros dessa casa, construtores desse legado também. Então, para mim também é muito emocionante, vocês veem que minha voz está tremendo, né? É minha carne, meu corpo vibrátil aqui, interagindo com essa mesa. E Hélia Borges, a nossa também outra, né, lenda viva da legada angelviana, se tornando, né? Vai lá. Não, porque ele é uma lenda, né? As pessoas, Angel, Hélia, Angel, né? Essas pessoas são assim icônicas para gente. E a Hélia também, a sua contribuição, não menos, né, do que Lula dentro desse trabalho, como referência, estudo, né? Uma pessoa que nos inspira sempre, está sempre ali, nos ensinando, né? Nesse percurso, nesse caminho. Então, assim, sou muito grata a essa banca, né? Obrigada, Júlia, pela confiança. Jorge, obrigado aí por todo o seu suporte, toda a sua também parceria. E eu vou agora só falar rapidamente do protocolo, né? Porque a gente tem um protocolo, e eu vou mediar, a Júlia começa expondo, né, um pouco do trabalho dela, porque é gigante, né? O básico da pesquisa dela é em 20 minutos. Eu vou fazer o trabalho sujo de contar, mas tudo bem, alguém tem que fazer esse trabalho. Depois a gente passa para o professor convidado da mesa, que é o Lula Vanderlei. Ele você é de fora, é externo. É o professor externo, então as honras da casa são dadas primeiro para ele.
Olha, é o eu externo e o eu protocolo. Exato, exato. Lula, tem 20 minutos. Não brigue comigo se eu te interromper. Em algum momento, assim, tá chegando perto, aí você vai se conduzindo pro. Porque o ideal seria que a gente ficasse livremente aqui, né, desfrutando, fruindo, mas infelizmente, né, a gente não tem tanta flexibilidade assim. Depois a professora Hélia terá 20 minutos, retornamos da arguição para a Júlia, responder as questões e perguntas da banca. Saímos todos, decidimos aqui com a banca se a Júlia está aprovada, né, para passar para o doutorado. E voltamos todos, e aí vamos ser aí totalmente cúmplices desse acontecimento. Tá bom? Então vamos lá. Júlia, a palavra é toda sua. 2 minutos. Ah, sim. Então a Júlia vai ficar 2 minutos em silêncio, ela vai pedir 2 minutos para poder se concentrar, e aí a gente começa. Meu coração bate forte, sinal de que eu estou viva. É, quero agradecer muito estar aqui, nesse espaço, com vocês. Estamos construindo junto esse momento. É sobre isso, esse trabalho. Quero agradecer em especial a minha orientadora, Ana Vitória Freire. Quero agradecer de coração a cada um de vocês, Lula Vanderlei. Bom, desculpa. Quero agradecer de coração a presença querida da Dulce de Aquino. Sem ela não haveria esse mestrado. E quero agradecer a esse espaço, Faculdade Angel Casa da Angel uma pessoa, a minha querida professora Márcia Feijó e Jorge. Sem você, nada seria possível também. O nome do trabalho é o Planta Encontros com a Natureza Urbana do Parque do Flamengo. Vivência, performance e vídeo performance. Eu não sei quando esse trabalho começou, não sei quando foi a origem verdadeira dele, eu acho que é muito antigo, que eu nem consigo lembrar. Eu vou considerar o que eu guardo na memória com muita força e visceralidade, que foi o momento da pandemia. Então, a gente está começando falando desse tempo, né? Tempo da pandemia, em que o que acontecia? A gente foi submetida a um isolamento e a um medo de contágio na proximidade com outras pessoas, um medo de vida e morte. Foi nesse contexto que eu abri a minha janela e fiquei em casa um bom tempo, trabalhando, me conectando via internet com as pessoas e olhando através dessa janela um lugar que é um trajeto afetivo meu. Sabe o que tem aqui do outro lado da Bahia? Sabe? Você sabe, né? Então vou falar para eles. O lugar da minha infância, lá em São Francisco, Niterói, né? No meio entre eu e ela, tem a Baía de Guanabara e esse murarão urbano da minha cidade. Tem de tudo aí. Tem até o Pão de Açúcar. E atrás daquele lugar, lá do outro lado da Bahia, tem o sol. O sol que todo dia aparecia. E eu tirava foto, comecei a botar foto na internet, a falar do lado bom que estava sendo para mim, me relacionar com a natureza.
possível. Mas o meu olhar ia para aquele lugar verde aqui, ó. Tá vendo? Parque do Flamengo. Parque do Flamengo. E eu desejei habitar aquele lugar com o meu corpo, não só com a minha visão. Vou mostrar aqui para vocês uma curiosidade. Aqui, ó, é o mapa que tem a Baía de Guanabara, Niterói e Rio de Janeiro. Eu colori de vermelho. Sabe, São Francisco e Flamengo, né? É interessante ver que esse nome Guanabara foi dado pelos povos originários que moravam nessa região e quer dizer sei do mar. Que lindo, né? Você imagina chamar uma coisa de sei do mar, porque aquele lugar traz muita coisa boa, né? E eu fico vendo aqui sei do mar, aqui também nessa geografia, ó, sei do mar, isso aqui é o quê? Um biquíni no peito. Eu sei do mar, e fico pensando, gente, que coisa linda, não? Uma coisa grande. Gaia, a mãe Gaia, né? Um lugar de nutrição, de proteção, de vida. Aí eu fico viajando, né, gente? Foram muitos dias olhando por essa janela, imaginando coisas. Eu fiquei vendo aqui, também me lembra um útero. Não sei se vocês conseguem ver, mas um útero. Né? E esses dois pontinhos, o que que são? Lugar de saída, lugar de expansão. Esse lugar tem esse significado para mim. Gente, como coisas boas podem acontecer em qualquer momento, né? Esse daqui é o Jim Zanotto. O Jim Zanotto está de férias, mas ele está aqui, tá? Então, é o seguinte, o Jim Zanotto era meu professor de dança de salão antes da pandemia. Ele ia lá na minha sala e depois do trabalho eu dançava com ele todos os ritmos que vocês podem imaginar, uma coisa maravilhosa. Aí entrou a pandemia, começamos a fazer aula online, né? Aí eu, em determinado momento, falei, vamos para o parque. Eu tive coragem de pedir isso para ele no meio da pandemia. E ele topou. Aí o que aconteceu? A gente começou lá no parque, né? Dançar 2 metros de. Dançando bolero, samba, forró, sabe? Tudo. A 2 metros de distância de máscaras, até que a gente relaxou e continuou, e começou a curtir o espaço, começou a ser atravessado pelo ambiente. Esse é o Dines. Ele é filho dessa casa, fez a graduação em dança aqui. E eu considero ele coautor desse trabalho. Uma viagem junto. O surgimento do Euplanta. Nesse trabalho com ele, que a gente foi se sentindo cada vez mais atravessado pelo ambiente, pelas árvores, eu fui parar perto dessa planta bricó de macaco, sabe? Com esses cachos todos enroladinhos, foi um encontro estético que mexeu com a minha visceralidade. Nesse período, ó, 27 de 1 de 23, eu já tinha entrado para essa escola. Eu tinha entrado para fazer mestrado. Eu tinha desejo de fazer algum trabalho mais aprofundado para eu usar arte na minha clínica e em outros espaços que eu já vinha fazendo. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz as minhas coreografias didáticas no curso de Matrix Acome, né? Mas eu queria ter mais propriedade para entender esse fenômeno, sabe? Da estética, sabe? De como mexe com as pessoas. E quando aconteceu aquilo com aquela árvore, eu entendi o que eu tinha vindo fazer aqui. E continuei e propus ao Dines da gente expandir as nossas aulas, nossos encontros, para estimular mais esse processo. E eu, assim, eu fazia performance, fiz com várias árvores, né? Cada dia uma. Ele filmava no celular e eu editava depois as video performances, que eram assim compactas e parecem assim, sabe, para mim, como resquícios de sonho, sabe? Eu dou um sentido possível ali, né? Eu tenho um canal
depois passo para vocês conhecerem diretamente. Então, eu já sabia o que eu queria fazer, né, no trabalho do mestrado. Eu queria fazer esse trabalho com as plantas, e, assim, além das minhas razões pessoais, eu também vejo no Parque do Flamengo razões coletivas para trabalhar essa questão da natureza urbana nesse lugar. Para começar, o aterro do Flamengo é um solo artificial. Vocês sabiam? Ele foi trazido de um desmonte que foi feito no centro da cidade, e a ideia era tornar aquele lugar um lugar de gente rica, muito rica, porque é uma das paisagens mais bonitas que nós temos nessa cidade, né? Isso desde os anos 30. Mas nos anos 60, quando se pensou, 50, 60, se pensou em fazer alguma coisa ali, né? Pessoas como a Lota Macedo Soares e o próprio Burle Marx trabalharam na direção de fazer daquilo um lugar democrático, um lugar de luxo para os pobres e ricos, para ninguém reclamar. Né? Eu acho que isso vale a pena. Além de toda a ancestralidade daquele lugar, de quem já morou ali, do nome da Baía de Guanabara, não tenho dúvida de que eu fui para o lugar certo. Agora, é, é uma coisa que eu sinto como necessária e benéfica. Eu não sei se vocês sabem, tem vários autores que estudam o problema do afastamento nos centros urbanos em relação à natureza, né? Tem até um autor americano, Richard Louv, que escreveu um livro a respeito do déficit de natureza. É um transtorno de déficit de natureza. E ele não é o único que estuda isso. Esse aqui é o nosso querido William Marx, super importante. Quando ele fala arte total, eu senti assim também muita afinidade, porque assim ele junta partes, né? Ele está juntando botânica com ecologia, com arte. Esse aqui foi a primeira prática do Eu Planta. E assim surgiu, está vendo, em abril. Eu já tinha feito, elaborado como é que seria a construção da prática, né? Um certo passo a passo, para poder sistematizar depois, fazer com outras pessoas. Né? Aí eu me senti segura, convidei o Dimes, ele foi para lá. E assim, o encontro estético, que é fundamental nesse trabalho, como a Ana falou, o encontro estético traz o desejo da gente se aproximar eticamente para conhecer. E foi isso. Eu fiz isso com cada uma dessas plantas, e essa daí foi a primeira. Né? E ela tem esse título, porque foi a flor, a cor da flor, e eu botei a sombra e a calma, que brinca com assombrar e acalmar, porque foi o que eu senti ali naquele lugar, numa ilha, no meio de carros correndo dos dois lados, porque aquilo ali ainda não chegou exatamente no parque. Bom, agora aqui aí eu construí essa hipótese que eu vou ler. A prática do eu planta ao promover a escuta sensorial e relacional entre corpo e natureza no contexto urbano constitui uma forma de conhecimento incorporado, artístico e ético que se contrapõe à lógica antropocêntrica dominante. No eu planta, o gesto não parte apenas do eu, mas da relação viva com o ambiente, com as plantas companheiras e com os bioobjetos. Planta companheira é uma terminologia que eu peguei da dona Haraway, né? Ela fala espécies companheiras, né? Porque ela entende que, assim, companheiros não importa assim, o reino vegetal, mineral, animal, né? São companheiros de vida, de criação. E os bioobjetos são essas coisas maravilhosas que eu trouxe para dividir com vocês, né? Trazendo vida para eles e para nós nessa relação estética também. Aqui as raízes do eu planta, né? Essa foto é uma foi a segunda vivência que eu fiz, que foi a figueira da Índia, raízes. Eu, figueira da Índia, raízes. Aqui eu sou uma raiz de figueira da Índia. E essa configuração daquelas raízes muito espalhadas,
que chegavam até um outro salão com a bricó de macaco, né? Essa daí me também trouxe uma noção de quão rizomático é, na verdade, são rizomáticas essas raízes do meu trabalho, né? Eu considero rizomáticas essas raízes porque elas vêm de formas vivas na minha prática, né? A necessidade surge junto com aquele autor que vai me responder. Bom, então eu vou mostrar para vocês. Eu selecionei alguns, mas foram vários encontros inumeráveis, tá? Começando, claro, com a Angel Viana, né? A Angel Viana é um rizoma forte nesse trabalho, com a sabedoria do movimento próprio e do corpo vibrante e poroso. Eu queria convidar vocês para experimentarem um pouco de Angel Viana, vamos? Só olhando para ela, e eu vou pedir a vocês simplesmente para sentir, não pensar, só sentir e ouvir. Eu vou dizer, abrir o corpo é abrir caminhos. Sente, sente. Abrir o corpo é abrir caminhos. Não precisa acreditar, é só sentir. Ok. Guarda dentro de você, depois a gente conversa. Esse ano que passou, em 24, né? Eu fiz extensão em Butô, fiz encontros com Ana Medeiras e o Nistinho. Eu assim me encantei, me encontrei, eu acho que vai ser para a vida inteira também, Angel também. Computou o corpo como território de metamorfoses e o foco no acesso a estados interiores em diálogo com a natureza, vida e morte. Trabalhei muito isso nos encontros, principalmente em Palipote, os ciclos da vida. Com Deleuze e Guattari. Gente, o corpo sem órgãos, atravessado por fluxos, marcado por intensidade, povoados por acontecimentos. A experiência é essa, palavras que falam profundamente de experiências viscerais. Com Lígia Clark, a percepção da experiência sensorial e relacional como expressão essencial da arte. E com Nícia da Silveira, o valor revelador e transformador da criação artística quando emerge do inconsciente. E com Rogurtes, a relação empática em atenção plena e o respeito inabalável pelo outro, que no caso o outro é uma planta. É maravilhoso sentir isso, você perceber que você pode sentir isso por coisas que você não imaginava. Você abre para empatia, você abre para desejar criar condições de vida para esse outro. Com a Donna Haraway, a percepção de ser una é tornar-se com todos. Esse todos, novamente, é humano, animal, vegetal, cibernético, e com a Hildo Krenak, o humano é natureza. O que busquei demonstrar no meu planta, né? Que é uma prática replicável em diferentes contextos e possível de ser vivida em grupos humanos e vegetais. Que o corpo, em escuta sensível com a planta, ativa gestos e percepções que geram conhecimento. Que esse conhecimento é artístico, é emocional, ecológico e simbólico, configurando um modo de cuidar e criar junto. Eu vou só ler porque eu tenho que ligar. E que a vídeo performance não apenas documenta, mas compõe junto com a performance. Convido vocês a me visitarem no canal para ver. Que o Eu Planta faz crítica ativa ao antropoceno, num gesto ético e político de reconexão afetiva e co-criativa com a natureza em tempos de crise. Produtos criados no Eu Planta.
15 vídeo performances gravadas e editadas entre 23 e 25, mostrando o corpo em escuta com o ambiente e editadas por mim, a partir da memória sensório-afetiva da performance. E segundo produto, o conceito de bioobjeto. Ó, aqui, ó, conceito de bioobjeto. Esse aqui é um bioobjeto de 8 metros, tá? Conceito, bom, partes da planta, folhas secas, galhos, cascos, que caem ao solo, e mesmo separados da mãe, árvore, ao serem escolhidas e acolhidas, carregam em sua forma a textura e essência natural para outros espaços. Com isso, eu pude fazer trabalhos aqui na FAV, eu pude fazer trabalho assim no Teatro Cacilda Becker, e vocês vão ver. Aqui, olha que interessante, isso aqui é um trabalho de projeção da sombra, tá vendo? Isso aqui é um drone, que a gente chama de drone, porque o James tem mais de 2 metros, não tem os 2 metros, e ele faz assim, ó, a gente chama de drone. Aí eu falo, James, pega com seu drone. Aí, ó, bioobjeto, extensões do corpo em dança, ativa um espaço potencial, como descreve o Wigman, um território transicional entre o eu e o mundo, onde brincar e a criação se tornam possíveis. Terceiro, vídeo performance, Eu Talipote e Outras Palmeiras. Aqui, ó, no Teatro Cacilda Becker. Algumas pessoas que estão aqui, estão presentes aqui nessa foto também. Essa vídeo performance sistematiza essa prática, documenta sua origem e articula bases conceituais. Eu vou fornecer um QR Code no final para quem quiser conhecer, poder chegar lá. Agora, isso aqui é o quarto e último produto. Tabelas do arquivo vivo. Tá? O que são as tabelas do arquivo vivo? Me emprestam um celular? Tá. Isso aqui que é a tabela do arquivo vivo. Tá? Representa um corpo, só que é o contrário, assim. Representa um corpo em 4 camadas. Tá? 1, 2, um lado, 3, outro lado, 4 aqui. Extensões, aqui é a natureza vegetal. Aqui é a performance, aquela ação na relação com o ambiente natural material. Aqui, o que ao mesmo tempo estava acontecendo dentro de mim, no meu sentir, nas minhas sensações. E aqui, a extensão da criatividade através de um objeto. É um corpo ciborgue, é um corpo relacional. E isso está representado, escrito dentro desta tabela. Bom, agora, antes de apresentar um vídeo com 5 minutos, um vídeo inédito para todos, eu vou mostrar só a frase final, que é uma música que eu e Mariana, nossa colega do mestrado, da Mariana Soares, né, estamos fazendo juntos para uma outra ocasião, tá? Ela não pôde vir aqui hoje. É um convite para vocês. Quem acha que é bom ser gente, vai ser gente ainda melhor quando provar o que é ser planta, que faz sombra ao seu redor. Agora vamos passar o vídeo. Poxa, não fui interrompida, consegui. Porque eu sou generosa. Ah, é mesmo? Estava muito bom. Nós somos atentos. Ah, tá bom. O pessoal começasse a se mexer, eu ia parar.
O bioobjeto surgiu no Eu Planta. Encontros com a natureza urbana do Parque do Flamengo, onde investigo a relação sensível do corpo com o reino vegetal. Inicialmente, uma árvore era escolhida pelo encantamento que causava, o desejo de ser vista mais de perto, tocada, escutada, sentida por um corpo empático, poroso, que aprende com a planta e se movimenta junto com ela em comunhão com seu ritmo e presença. O bioobjeto se revela num desses encontros, no encantamento imediato por duas folhas secas de palmeira leque, caídas no chão de terra de um campo de futebol. Mesmo separados da planta-mãe, esses bioobjetos guardam em si a presença da árvore, fragmentos vivos nas formas, nas texturas, na sua essência. Ao serem recolhidos e escolhidos como parceiros, tornam-se extensões do corpo. Uma nova forma de mover, um gesto de dança lúdica e criativa que se forma a dois. Como nos objetos relacionais de Lygia Clark, é na interação que algo acontece. O corpo se ativa, a subjetividade se amplia. A separação entre sujeito e objeto se torna fluida. O meu trabalho na clínica se chama Hakomi. Para os povos originários, Hopis, Hakomi quer dizer quem eu sou hoje. Mas na sua origem, ele queria dizer como eu me relaciono com todos os reinos. A prática do Eu Planta pode ser vivenciada como um gesto que desfaz fios coloniais e hierárquicos que separam corpo humano e vegetal. Na perspectiva de Donna Haraway, na dança com os bioobjetos, eles atuam como espécies companheiras. Não existe um eu isolado. Estamos sempre nos tornando com o outro, seja ele humano, animal, planta. Ao escutar e dançar com o bioobjeto em vez de usá-lo, quem performa entra numa relação de resposta mútua. Tece um campo de relação e presença, em atenção à interdependência entre os seres. O que eu aprendi nessa relação com esse outro reino? Ou o que eu ganhei nessa relação com esse outro reino?